Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Então, gente, esperar no Senhor, né? Permanecer no Senhor. A gente vive um tempo onde esperar está se tornando aquela coisa mais difícil, né? É igual ali, você vai botar uma comidinha lá no micro-ondas, né? Não dá, esperar nem apitar, tu já tá abrindo a portinha, né? Quem faz isso, gente? Meu Deus. A ansiedade já tá lá em cima, né? Um miojo que é para durar 3, dura 1 minuto e meio. Mas nesse tempo onde a demanda, onde as coisas estão sendo muito aceleradas, onde a performance precisa ser entregue todos os dias, e esperar e ter paciência é uma palavra que não cai muito bem. É preciso ter paciência. Ai, meu Deus, vai falar isso para você então, que está aguardando já não sei quanto tempo. É preciso esperar. Vai falar para você então, que já tem que aguardar tantos anos. Então, esperar nesses tempos de hoje, ou ter paciência, é algo que está se tornando cada vez mais distinto. Porque nós queremos tudo muito rápido. Acabou aquele negócio de vídeo no YouTube, 15 minutos, 10 minutos. Agora é corte. Agora é 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos. E falando rápido, cortando, dando... Não tem como mais eu ministrar uma palavra e esse tempinho que eu dou de raciocinar, a pessoa já pulou o vídeo. Então tem que ser raciocínio muito rápido. Eu tenho que pregar já... Aí por isso agora existe esses homens, né? Como o nosso pessoal da mídia, que edita o vídeo muito top e já vai cortando já, e já vai ligando um no outro a palavra, então não dá nem tempo de pensar, para quem está vendo, né? Mas quem está ministrando, meu Deus do céu, levou meia hora para falar outra frase. Mas amém. Então esperar nesses tempos, gente, se torna um desafio para nós. Esperar talvez uma promessa se torna talvez um desafio para nós. Hoje me mandasse para mim assim, do nada assim, mandou assim, o que você diz quando só a promessa te sustenta, assim? Foi algo do tipo assim, nem lembro direito. Eu falei, permaneça. Então, nesses tempos onde talvez que tu olha para o lado e tu não vê mais escolha, tu não vê mais nada, o que fica? O que sobra? O que faz a gente permanecer? Salmo 25:3 vai dizer o seguinte, que nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem de traiçoeiramente. Então aqueles que esperam no Senhor de maneira nenhuma ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que não esperam no Senhor. Decepcionados são aqueles que não aguardam no Senhor. E o tema da mensagem de hoje, gente, é uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena ser vivida. E eu estava meditando sobre isso, né? E eu comecei a olhar para pessoas na Bíblia que deram tudo de si por uma vida. Pessoas que deram tudo e entregaram tudo de si por algo que talvez não vai ter nem recompensa nessa terra, né? Nisso aqui. Sabe, Deus começou a me perguntar o que vale a pena. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Deus é bom, gente. Existe uma promessa, gente, para aqueles que esperam no Senhor. Voar alto como águia, que é correr e não ficar exausto, é andar e não se cansar. Sabe, gente, voar alto como águia é você estar acima, sabe, estar acima do olhar onde o que a gente vê é transitório.
É você não... Sabe, quando Jesus ele convida Pedro, Pedro, vem cá, Pedro, anda aqui sobre as águas. Jesus aparece assim, ó, numa tempestade, as ondas se batendo toda, e Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, mande então eu ir até aí, então vem, Pedro. E Pedro vai andar sobre as águas, no mar revolto. Engraçado que se o mar tivesse manso, Pedro não andaria sobre as águas. Mas Pedro anda sobre as águas porque o mar estava revolto. Que havia tempestade, havia onda forte. Ondas mansas, ondas sem onda, um mar, sabe, calminho, a gente não anda sobre as águas. Está fazendo sentido, gente? Então aqueles que esperam no Senhor, Ele renova as suas forças, voa alto como águia. Então vai vir a tempestade, a gente vai estar andando sobre as águas. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para poder concluir. Primeiro João vai dizer o seguinte, 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. E primeiro João ele vai falar um pouco sobre... João vai falar um pouco sobre João Batista. João 1 vai falar um pouco de João Batista. E uma vida que vale a pena ser vivida, ela não combina com o estilo de vida que João vivia. Como que faz uma pessoa ser motivada a ir ao deserto? João, ele era motivado a pregar no deserto. João era motivado a comer gafanhoto e beber mel. Motivado pelo Jesus, gente. Jesus é a nossa motivação de pregar ao deserto. Jesus é a nossa motivação de comer gafanhoto, de beber mel. Jesus é a nossa motivação, gente, de permanecer. Jesus é a nossa motivação de estar, de fixar, de permanecer. Aonde talvez não faz mais sentido. Jesus é a nossa motivação. E aí começaram a perguntar sobre João. João, quem é você? Você é o profeta? Não, eu não sou profeta. João, por que você está aqui? Fala um pouco de você. Eu sou aquele que clama no deserto. Sou aquele que clama no deserto. Eu sou aquele que prega no deserto. Eu prego onde ninguém quer pregar. Eu como o que ninguém quer comer. Aí Jesus fala que entre os nascidos de mulheres não havia homem como João Batista. Mas João, foi você que abriu o mar vermelho? Não fui eu. Mas foi você, João, que andou sobre as águas? Não fui eu. Mas foi você, João, que viu o maná cair do céu? Não fui eu. Mas o que você fez, João, para ser nascido entre as mulheres, homem maior que você? Não tem. O que você fez, João? Eu fui obediente até a morte. Eu anunciei o evangelho até a morte, o que era nas minhas mãos, o que precisava ser feito. E quantos de nós, gente, está aqui, está disposto a ser obediente naquilo que o Senhor te chamou para fazer, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Talvez não vai ser abrir o mar vermelho, talvez não vai ser ver as multiplicações de pães, mas às vezes é obedecer, é ser fiel na sarça queimando. Antes de começar o algo extraordinário entre Moisés, a sarça queimou primeiro. Tem até esses videozinhos que saiu, né, a inteligência artificial, que se existia um telefone na época lá, um celular na época de Moisés já está sentado assim, ó, vendo os videozinhos ali, ó, e a sarça queimando, Deus ali atrás dele, nem ia perceber. Teve esse vídeo, eu fiquei assim, caramba, faz muito sentido. Quantos de nós estamos distraídos com tudo que acontece ao nosso redor, mas a sarça está queimando ao nosso lado e a gente nem vê. E tem um estudo que fala que
o nosso tempo, né, até 60 anos, 50 anos, que a gente, a cada 5 anos, 1 ano é perdido em telas. A cada 5 anos, a gente perde 1 ano da nossa vida em tela. Então, será que a gente não ia perder a sarça ardente? Se distraídos? Sabe, gente, nesses tempos que Deus tem falado muito forte assim no meu coração, sabe? Sobre, no quartel, né, tem, né, a segunda ordem, né? Até que aconteça a segunda ordem, permaneça. Vai lá o cara que fica lá na guarda lá sair. Vê se o pastor não pega ele. Até a segunda ordem, gente. Qual foi a primeira ordem que Deus está dizendo para nós, ordenou para nós, e a gente não está conseguindo concluir, a gente não está conseguindo permanecer? Porque a gente precisa e necessita de algo novo. Porque a gente precisa e necessita de novidade. E nessa oração que teve, né, no mês passado, na sexta-feira, gente, eu tava bem assim, ó. Eu tava o caco assim, ó. Eu tava, meu Deus do céu. E eu lembro que nem orar eu queria direito, gente. Eu tava incrédulo assim, que meu Deus do céu, Deus tinha misericórdia. Se ele viesse naquela noite ali. Eu tava bem sentado ali, eu tava assim, ó, tentando ver alguma coisa em Deus, sabe? Olhando assim, ó, expectativa de alguma coisa, sabe? Parado, olhando. E aí começou a vir no meu coração assim, ó, por que a gente não desfruta de tudo que o reino de Deus tem para oferecer? Porque talvez muitos de nós, a gente não consegue desfrutar de tudo que o reino de Deus oferece para nós. Sabe, eu ficava assim, meu Deus, aí comecei a lembrar, né, de pessoas que vivem e que experimentam algo incrível no Senhor, sabe, provisões assim, sabe, que esse testemunho incrível que tu fica, meu Deus, cara, de onde vem isso tudo? E aí me veio uma palavra no meu coração assim, ó, nessa noite, é permanecer. Aí o pastor no final ele pregou aqui, deu uma ministração, sabe aquelas palavras que salvam a tua vida assim? Foi essa noite assim pra mim. Eu chorava ali assim, quieto assim, né? Com a minha pose. Botando o boné assim, né? E ele falou aqui sobre um tempo de poda. Aí ele deu a figura, né? Que na casa deles tem uma árvore linda assim e tal. Quem tava aqui ouviu isso aí, lembra disso? Todo mundo lembra? E aí ele falou sobre essa árvore que estava em cima, que era muito linda e que ele nunca podou. Aí ele contratou uma pessoa para ir lá, podar, tudo mais. Mas essa pessoa deixou a árvore assim, gente, cara, aqui, igual eu assim, ó. Sem nada assim, ó, só os galhos secos. Cara, eu olhava aquela foto ali no telão e eu ficava assim, meu Deus, gente, isso sou eu, cara. E eu ficava assim, ó, meu Deus, cara, sou eu, meu Deus do céu, cara. Eu tô assim, eu tô me sentindo assim. E aí Deus começou a falar muito forte comigo naquele dia. Cara, foi uma mensagem que salvou o meu dia, assim. E eu voltei outra pessoa para casa, porque finalmente Deus falou no meu coração. E lá em João 15 diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele tira de mim todo o ramo que não produz uva. Já o que produz, ele poda, para que produza mais ainda. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Então todo aquele ramo que produz, ele vai podar, para que produza mais ainda.
Mas esse tempo de poda, gente, nesse tempo onde a gente está no inverno e as árvores estão sequinhas, sem folha, a gente começa a ficar desesperado. Porque talvez Deus não está falando comigo, talvez Deus não está olhando para mim, talvez eu estou no silêncio, Ele não está me ouvindo. Não sei se isso acontece com você, gente, mas comigo acontece. Mas existe um tempo de poda, gente. E esse tempo de poda é para que eu e você possa dar mais fruto ainda. Eu não sei, sabe? Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Provérbios diz também que o sábio, ele reconhece o modo e o tempo de agir. E um grande princípio que existe é, se a gente não discerne a estação que estamos vivendo hoje, a gente se frustra. Porque talvez eu estou na estação de semear e eu estou querendo colher. Se eu estou na estação de plantar, né, eu estou querendo colher. Se eu estou na estação de querer costurar e eu estou querendo rasgar, então há tempo para todas as coisas. Se eu estou na estação de chorar, então vamos chorar. Tudo que precisa ser chorado. Para quando chegar o tempo de sorrir, eu não desperdice esse tempo com choro. Mas que eu aproveite e desfrute da estação que estou vivendo. Então aquele que não discerne, aquele que não consegue discernir o tempo que vive, gente, ele se frustra. Se é tempo de obra, vamos para a obra, filhão. O único ponto onde Davi pecou e errou muito foi não discernir a estação que ele estava vivendo. Segunda Reis fala, era primavera, tempo em que os reis saíam à guerra. Davi permaneceu no palácio. E aí quando ele permaneceu, olhou para o lado, viu a mulherzinha do irmão, foi lá, armou como é que é? Como é que é? Emboscada. Sai. E aí ele começou a ter relação com a mulher. A partir daí ele assassinou uma pessoa. Porque em tempos de guerra, gente, é para guerrear. Tempo de permanecer no palácio, é tempo de permanecer no palácio. Qual a estação que estamos vivendo hoje? Qual a estação você está vivendo hoje? Então o primeiro ponto, gente, de viver uma vida que vale a pena é não rejeitar os processos. Marcos 14, vamos abrir lá comigo. No versículo, vamos do 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Até aqui, gente. Os evangelhos vão se comunicar, né? Um com o outro. Tem um que passa com mais detalhes, que é o evangelho de Mateus. Tem outro que é João, apaixonado por Jesus, que vai contar outras partes de Jesus. E tem outro, mas um se comunica um com o outro. Mas existe pontos onde tem lá em João que não tem em Marcos. Existe pontos onde não tem em Lucas, mas vai ter em Mateus. Agora, quando você pega os evangelhos, você vê todos eles a mesma história, é porque existe uma atenção sobre essa cena. Por mais que a gente já está cansado de ouvir essa história, tem uma música que a gente canta o tempo todo, eu quebro o meu vaso. Então existe uma atenção que a gente precisa fixar nisso. Por que essa cena? O que tem de importante nessa cena? É muita coisa, gente. Vamos fazer um lembrete, né? Tem a inscrição do Ailon aí, ó. Fica aí, tá, gente? Fica a dica aí. Então Jesus, gente, ele estava em Betânia. Na casa de quem, gente? Quem, gente? De Simão. O quê?
E quem era leproso naquela época? Na cultura de Israel, naquela cultura lá, a cultura do judeu, um leproso, ele era o quê? Considerado impuro, gente. Então ele vivia onde, gente? Entre o povo? Vivia onde eles? Isolado, fora, longe. Então a pessoa que estava leprosa, ela é como se fosse na época de pandemia, mais ou menos, né? Que botava aqui, tu já nem tossir, que vai embora, dava até briga. Então, Simão, o leproso, ele vivia distante. E aí, não sei se todos aqui já teve a experiência, né, de pegar um galão de água e botar no filtro. Quem já teve essa experiência, gente? Ó, tô vendo gente me olhando assim, ó, lá em casa é filtrado. Lá em casa não tem essas coisas de galão, não. Mas existe um desafio muito grande, que é você botar o galão sem derramar, né? Sem derramar tudo ali, ó, tomar um banho. Então existe essa competição entre você e o galão, né? Eu sou mais forte que ele. 2 segundos você derrama ali no filtro ali e bota lá a água. Aí essa mulher, gente, ela vai carregando um frasco até lá. E esse perfume, gente, ele custava na época 300 denários, que era equivalente a 1 ano de trabalho. Gente, 1 ano de trabalho, Tati, agora assim, ó, vale a pena? 1 aninho de trabalho assim, na conta agora, ajudaria assim teu mês? Agora você vendo pegar assim, ó, 1 ano de trabalho e você jogando assim, ó, você vai ficar escandalizado? Você vai brigar com teu esposo porque ele desperdiçou 1 ano de trabalho? Tá vendo aí? Gente, uma vida que vale a pena ser vivida é talvez você entregar tudo que tem, gente. Sabe, é você entregar uma vida, é você entregar aquilo que você tem de importante. Sabe, existe pessoas na Bíblia que conquistou o coração de Deus pela atitude. Conquistou o coração de Deus pela forma de agir, de se entregar. Sabe, gente, a gente tem que parar de romantizar a cruz, de romantizar o sacrifício de Jesus. A entrega de Jesus não foi bonitinha por nós. Não tem nada de romântico na entrega de Jesus por nós. Existiu dor, existiu lágrimas com sangue. Existiu sacrifício, existiu abrir mão de todo o seu reinado, do teu trono, soberania, por amor a nós. A gente está ministrando uma série, não estamos juntos, que é o amor real. E a gente está falando várias facetas do amor de Deus, né? Existe, o primeiro tema foi o amor incondicional de Deus sobre nós. Mas muitas vezes nós estamos com o amor condicionado a Ele. O amor incondicional é aquele que, meu filho, você até carequinha, tá bonito. Pergunta a minha mãe se eu tô feio. Aí não fala. Vai ficar falando que eu tô bonito, carequinha. Falei, mãe, mas com o cabelo era melhor. Não, meu filho, você continua lindo. É um amor incondicional, igual o amor de mãe. Mas o amor condicional é aquele amor que eu só amo a Ele, porque Ele me responde nas minhas orações. O amor condicional, eu só me entrego a Ele enquanto eu estou sendo correspondido. E acontece que muitos de nós, quando começa o tempo de poda, isso aqui já não faz mais sentido para mim. E acontece que muitos de nós, quando as portas começam a se fechar, a gente começa a ser talvez rejeitado, a gente começa a ser talvez botado de lado. Ah, meu Deus do céu, vou entregar isso aqui. Mas Deus mandou você entregar? Tem muita gente, meus amigos, não aqui na igreja, mas tem muita gente abrindo mão dos talentos que o Senhor derramou sobre nós para fazer coisa na qual Deus não mandou a gente fazer.
na qual Deus não nos convidou a fazer. E a gente está enchendo a boca dizendo que é Deus que mandou. E Deus está olhando para isso e está falando, isso é fogo estranho. Queima no mesmo lugar, tem a mesma sensação, tem a mesma fumacinha, mas não foi feito por mim, foi feito por ti. Então é fogo estranho. E aí a gente começou agora o segundo episódio sobre a redenção. Sobre esse amor de Cristo na cruz por nós. Quando Deus se vira as costas para Jesus, Jesus fica por um momento sem relação com Deus, é porque Deus não tem relacionamento com o pecado. Deus não conversa com o pecado. E por um momento, Deus se vira para Jesus. Mas quando Jesus, mesmo assim, levou sobre si todas as nossas mazelas, levou sobre si todos os nossos pecados, por amor a um povo que iria rejeitar e rejeita até hoje, Deus olhou para ele de novo. Deus olhou para Cristo de novo. E agora vamos para o último episódio, né? Que sem querer eu ouvi ali o tema, amor, Taná que vai pregar, então você esteja aí sábado também. Que é a transformação, é isso? Eu vi lá, amor, eu achei que era para mim alguma coisa, né? Um textinho, mas amor? Ah, não, mas era um tema da mensagem, foi irmão. Foi o que Taná tá falando de mim aqui no computador. Eu vi amor, né? Então vamos falar sobre transformação. Então eu tenho certeza que vai ser incrível. Esse amor que transforma. Então, gente, o primeiro ponto é a gente não rejeitar os processos. Sabe, Gideão, ele tinha uma grande nuvem, ele tinha um exército muito grande. Mas para derrotar, Deus falou assim, ó, tem muita gente do teu lado aí, Gideão. Aqueles que estiver nadando de braços largos assim, ó, pode eliminar. Agora quem estiver bebendo assim, ó, igual um cão, é esse. Aí foi embora. Um bocado de gente. Gideão, ainda tem gente demais. Aí foi embora. Mais um bocado de gente. Foi embora. Até que ficou com quantos? 300. De 30 mil. É isso, né? Ficou 300. E talvez, gente, a gente está talvez se sentindo assim. Eu tinha muito e agora não tenho nada. Eu tinha muito ao meu redor e agora só tenho um, eu tenho dois. Mas por que isso? Porque o tempo todo Deus está querendo talvez me dizer algo que Ele não precisa muita coisa, mas que Ele precisa do meu e teu coração obediente a Ele. Obediente a uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida, gente. Uma vida de que, Senhor, nós não vamos nos dobrar à sua estátua. O Senhor pode nos jogar na fornalha de fogo, porque o Deus que nós servimos, Ele não só nos livrará das suas mãos, mas também da fornalha de fogo. Agora, mesmo se Ele não fizer, nós não nos dobraríamos. Mesmo se Ele não fizer. Sabe, gente, tu repara que tem situações, tem atitude que move os céus. Tem atitudes que confronta o céu. Mesmo se Ele não fizer, nós não vamos nos recuar. Até a segunda ordem. Nós estaremos aqui. Porque como Paulo diz, nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos daqueles que avançam. E vamos avançando, segundo a Tua palavra sobre nós. Então, tão importante quanto, gente, é a gente se inclinar a uma opinião de Deus, é a gente se tornar indiferente a todas as vozes que não vêm de Deus.
Neemias levou 52 dias para reconstruir os muros de Jerusalém, coisas que homens em décadas não conseguiram. É o que? É o hiperfoco? A gente está ouvindo muitas vozes, gente, que é só para nos distrair. A gente está ouvindo muitas vozes que é só para nos paralisar, que é só para nos frear, que é só para a gente desanimar, que é só para a gente retroceder, para a gente parar. As vozes que não vêm de Deus. Se não vem de Deus, vem da onde? E a gente está dando ouvido para elas. Talvez não faz sentido, gente. Vai, meu Deus do céu, a semana toda na igreja. Nossa, você está indo muito tempo para a igreja. Meu Deus, gente. Coitado, esse dia eu dei um fora. Esse dia não, tem um tempinho, né? Meu sogro, amo você, meu sogro. Tá vendo aí que vai tá gravando, né? Tadinho do Bento. Mas ele falou algo que me enfureceu, porque... Meu Deus do céu, gente. Não tem nada de bonitinho aqui, não. É entrega mesmo. Não tem nada romântico aqui. E aí ele estava reclamando comigo. Tadinho. Que a gente estava demorando muito para ir embora. Falei, Bento, se 9h30 é demorar muito, então chegar em casa depois de uma balada é pouco, né? Talvez a gente está tolerando, gente, muitas coisas de pessoas que não tem nada a ver, não está influenciando em nada. E a gente está sendo intolerante a coisa que está edificando. Eu estou perdendo muito tempo na igreja. Meu Deus, glória a Deus. Melhor perder tempo aqui que perder tempo lá fora. Mas vale um dia, Senhor, na presença, habitar nos teus atos, do que 1000 anos em palácios. Mas não, viver em palácio é bom para a minha vida, é bom para a minha saúde. E por que muitos de nós não estamos usufruindo e desfrutando de tudo que Deus oferece para nós? Porque é tempo de construir muros. E a gente está descendo com escadinha e ouvindo. Aí sobe de novo. Aí desce de novo e ouve. Aí sobe de novo. Todos aqueles que tentaram chamar Neemias, ele falou o quê, gente? Estou fazendo o quê, gente? Então não posso descer. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Infelizmente, não posso descer. E talvez essa palavra eu vou ter que falar para os meus pais, a minha família. Talvez essa palavra nós precisamos falar com a minha esposa, com o meu esposo. Amor, estamos fazendo uma grande obra. Não podemos descer. Não podemos parar. Deus é bom, gente. Deus é bom, gente. Deus está correspondendo, gente. Deus está correspondendo. Todo o coração, faminto e sedento pela glória dele. Moisés, depois de experimentar algo incrível no Senhor, depois de ver mar se abrindo, depois de ver um povo sendo liberto, Moisés experimentou algo incrível, gente. Eu acho que, na minha opinião, não teve homem na Bíblia que experimentou e viveu tudo que Moisés viveu. Mas em Êxodo ele fala assim, ó: Senhor, mostre-me a tua glória. Mostre-me a tua face, Jesus. Mostre-me a tua glória, Senhor. Sabe por quê, gente? O mar se abrindo não se compara com a face de Jesus. As codornas descendo, caindo do céu, os maná descendo, não se compara em olhar para a face do meu amado. E Jesus está querendo ferir novamente o nosso coração, gente, com mais amor, uma busca mais entregue a quem Ele é. Há uma entregue de não ver talvez o mar vermelho, mas ser como João Batista, de preparar o caminho
Dá uma vida inteira, gente, vivendo de gafanhoto e mel silvestre, pregando em deserto, até que ele venha. João vai dizer o seguinte, que deixa eu achar, gente. João 1:29 vai dizer assim, ó, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Mas para que ele veio batizando com água e pregando para que ele viesse ser revelado. Entendeu, gente? A nossa obediência, a nossa entrega, é para que quando a gente olhar e veja o Cordeiro de Deus, eu vim pregando no deserto para que ele viesse ser revelado. Nós viemos nos entregar e nos entregar nossa vida para que ele viesse a ser revelado. Nós viemos todo sábado pregar para que ele viesse a ser revelado. Nós viemos aqui todos os cultos arrumar e preparar um ambiente para que ele viesse a ser revelado. Uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida entregue aos pés dele. É uma vida que quebra o vaso mesmo. Como diz o louvor, né? E eu quebraria tudo outra vez. Fecha seus olhos, vamos orar, gente.